Sejam todos bem-vindos ao Pod7, nosso espaço de aprendizagem e desenvolvimento. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema Maio Amarelo. O Maio Amarelo é uma campanha, sobre saúde e segurança no trânsito, e agora nós estamos com dois especialistas aqui que vão contribuir muito com a gente. Oi, Fábio, tudo bem? Boa tarde, Léo. Beleza? Fábio, nosso gerente de saúde e segurança. Boa tarde, Valvimar. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Fábio. Valvimar é o diretor da Mais Foco e vai explicar um pouquinho pra gente o que é também. Gente, por favor, gostaria que vocês explicassem um pouquinho, Fábio, gerente de segurança, desse uma opinião um pouco sobre o Maio Amarelo e Valvimar posteriormente falando um pouquinho da Mais Foco e o seu papel. Sim. Bom, o Maio Amarelo ele é um movimento que surgiu, desde 2011, ele foi criado pela ONU. Em 2011, por que no mês de maio? Por que o Maio Amarelo? Porque foi no mês de maio que a ONU definiu esse movimento. Neste ano estava começando algumas campanhas relacionadas à segurança no trânsito. E a partir de 2014, no Brasil, existe o movimento Maio Amarelo todos os meses de maio, que já é feito pelos órgãos competentes de trânsito. E o intuito é incentivar, fazer com que as empresas, pessoas, instituições falem sobre o tema segurança no trânsito de uma forma mais abrangente e mais voltada para o cotidiano das pessoas. E esse ano, como está até no nosso tema aqui, eles mudaram um pouco, falava-se muito de mobilidade urbana e eles trouxeram para mobilidade humana, e responsabilidade humana. A gente vive tempos difíceis aí relacionados à pressa. Então, eles usam até como lema para a pessoa desacelerar um pouco de sua vida, porque isso influencia diretamente no trânsito, não só para quem está conduzindo, mas também para as pessoas como pedestres, que estão ali passando por alguma faixa de pedestre ou não, que estão movimentando ali nas vias. Então, a ideia do Maio Amarelo é trazer essa conscientização para o mês de maio, mas também para o resto do ano, sobre o tema trânsito de uma forma, numa pegada um pouco mais forte, de maneira a conscientizar, e também fazer com que as pessoas reflitam mais sobre isso. A gente vai trazer dados estatísticos aqui sobre a quantidade de acidentes, de mortes que tem hoje no trânsito. E isso, infelizmente, é um dado que só cresce a cada ano no Brasil. Seja bem-vindo, Valvimar. Obrigado, Léo. Obrigado, Fábio. Prazer enorme estar aqui com vocês, revê-los. Para aqueles que vão nos assistir, meu nome é Valvimar. Hoje eu estou à frente da empresa Mais Foco, desenvolvimento estratégico. Sou entusiasta desse tema de comportamento, adoro falar sobre isso. Não sou especialista em trânsito, mas atrás do volante, atrás do guidão de uma moto, a gente sabe conversar um pouco sobre gente, E eu espero contribuir com vocês, deixar essa semente plantada e que todos aqueles que vão assistir, entre nós aqui também, possamos interagir e deixar um legado bacana aí para vocês sobre esse tema, Maio Amarelo, para mim, é um tema extremamente sensível, Eu costumo dizer que o nosso comportamento na empresa e no trânsito é reflexo de quem a gente é na vida, Então, a forma como a gente dirige diz muito sobre como a gente se comporta em qualquer ambiente, Porque o padrão de conduta nosso é baseado em uma série de fatores que nós vamos ter o privilégio de desdobrar aqui também, mas eu tenho muita esperança que com esse tema deste ano a gente de fato direcione o foco para onde está. Maio Amarelo se resume a gente, Maio Amarelo se resume à forma como as pessoas tomam a decisão de se interagir nesse meio maluco aí que se chama trânsito, Então espero que todos gostem e vamos conversar mais um pouco aí. Boa. Fábio, no contexto da SET hoje, assim, nós temos várias localidades de atuação no Brasil inteiro, nós temos uma frota de veículos gigante e a gente sempre está exposto aos riscos. E como fazer isso para atingir cada localidade desse Brasil? Então, pegando a nossa matriz de risco, falando um pouquinho mais técnico aqui, Valvimar? A condução de veículos hoje é o nosso principal cenário de risco na SET. Então, na hora que a gente vai fazer a nossa classificação de riscos na matriz de risco, é a que está vermelhinha ali. Mas, felizmente, os nossos indicadores eles são positivos e a gente nunca teve um evento ou grave que trouxesse algum dano ou uma fatalidade. Antes, porém, toda a vida é um risco iminente em nossas atividades. E não tem outra forma, Léo, Valvimar, se não sei, até pegando um pouquinho o que o Valvimar falou inicialmente, trazer a pegada mais humana para a conversa. As pessoas que estão conduzindo são humanos. E cada um tem sua vivência, sua experiência, tem sua dificuldade ou sua expertise.
E é natural, né, no ambiente que a gente vive hoje, as pessoas pensarem que ela está o tempo todo preparada para aquela situação. Né? Ela se achar, é do ser humano ela se achar que está controlado aquela situação. E como você falou que a gente está em várias regiões, né, existe essa mudança, né, de local, mudança de acesso. Tem a questão da sazonalidade. Quando está chovendo é uma coisa, quando está no seco é outra, quando está na chuva é o barro, quando está no seco é a poeira. Né? Então não tem outra forma, né? E eu acredito muito nisso, a não ser escutar as pessoas, trazer as experiências dela e aprender com o que está acontecendo hoje. Quando a gente traz, né, essas informações, né, de que o Maio Amarelo hoje é alarmante para a gente e de que a situação no trânsito é conflituosa e perigosa, não só para a vida das pessoas, mas também no trabalho. Né? Será que no planejamento a gente está considerando, na hora que a gente vai sair para uma atividade, qual acesso que você vai usar, se o trânsito naquele local está perfeito, está bom, se você já passou por lá alguma vez, né? Se houve algum tipo de situação, né, de que a via não está própria para uso, né? Então a gente costuma não considerar isso. O tipo de veículo, né? O tipo de veículo que você vai usar, muito bem pontuado. Hoje tem tecnologia embarcada nos veículos, né, de velocidade, de fadiga. A gente sabe usar isso a nosso favor ou a gente só questiona que isso nos incomoda? E é do ser humano, tá, gente? Aqui nós não estamos julgando quem fala isso tá errado, não, porque tudo é uma questão de cultura, de aprendizado. Mas a gente tem que saber usar isso pelo ponto positivo. Se eu tenho uma telemetria no veículo, ou se eu tenho um recurso de fadiga lá, por que eu não vou usar a meu favor? Vou procurar entender para que aquilo serve, e aí é nosso papel da segurança também passar isso para as pessoas, que isso não está ali somente para fiscalizá-las, e sim para ajudá-las durante o seu trabalho e protegê-la principalmente. Né? Então, assim, dentro do nosso contexto, né, e eu não vou falar que isso hoje é um desafio, porque não é mais. Hoje o nível de cultura que a gente tem, de informação que a gente tem, hoje se você abrir o site do Maio Amarelo, está tudo lá. Né? Não é mais o desafiador. E sim, se é prioridade ou não para a gente. Aí que está o ponto. Né? Que tem coisas que a gente não prioriza. E, no meu ponto de vista, eu acho que todo mundo aqui vai concordar que a vida no trânsito tem que ser prioridade. Porque você está exposto a um cenário que você não controla, né? Que a gente está disseminando informação aqui para ver se a gente consegue também chegar em outras pessoas, né, Valvimar? Chegar nas pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo agora, né? Para que elas compreendam de que aqui é sensibilizar e trazer para a conversa e não impor. Né? Aqui não tem ninguém dono da razão, ninguém é especialista. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para aprender um com o outro e com quem está assistindo e com quem quiser trazer também. Né? Pode aí colocar no chat para a gente lá o que acha, o que não acha, o que pode contribuir ou não. Mas a ideia, e eu acho que o mais legal disso tudo é que a gente vê que dá para fazer. Dá para fazer. Né? Tem muita gente boa aí que tem muita informação bacana sobre a vida dela no trânsito, o que ela já vivenciou, o que ela experimentou e o que ela pode trazer para a gente. Da mesma forma que nós temos também hoje, né, as nossas regras, a gente tem hoje os nossos controles e dá para a gente colocar isso tudo, né, dentro de uma pauta só para fazer com que no planejamento a pessoa esteja confortável e segura para realizar a sua atividade sabendo que ela está num cenário de risco que precisa ser controlado. Então eu acho que é bem dessa... Não tem a receita de bolo, mas tem trabalho, né? Tem, a partir do momento que a gente tem as pessoas contribuindo e fazendo parte do processo, não tem erro. E nesse aspecto que você está falando, assim, por mais que a gente tente organizar e controlar tudo, a informação, né, tem um ser humano por trás. E o ser humano pode não estar bem no dia, né? Pode ter uma série de coisas que pode impactar. Conta um pouquinho para a gente como que a gente pode tentar mapear esse controle mental. Cara, isso é muito interessante, né? Porque olha só, a maioria dos acidentes de trânsito, 9 em cada 10, não acontece por falha mecânica. 9 em cada 10 acidentes no trânsito não acontece por problemas na via. Nós temos hoje ao nosso redor aqui, rodovias, por exemplo, vamos pegar caminho do aeroporto de Confins, a linha verde. Sim. O limite de velocidade lá é 110, mas ninguém bate a 110. 150, 140. Numa 040, por exemplo, o limite é 110, mas ninguém bate a 110. Então veja, tomada de decisão, quando você está atrás do volante, é um grande fator decisório. Como você conduz as suas escolhas é o que vai levar você para um resultado final. Então, o desafio nosso no trânsito, não só no trânsito, mas no trabalho também, ou qualquer área da vida, é a tomada de decisão que parte a partir do nosso sistema de crença. Bom, olha só, vamos pensar assim. A gente só ouve falar da palavra comportamento, sim ou não? Sim.
Vocês acreditam que comportamento é causa ou efeito? É efeito. Olha que diferente. Mas a gente sempre analisa comportamento como uma causa. Mas comportamento não é causa. É efeito. Mar, o que é isso? O comportamento é efeito. Veja, qual que é o conceito da palavra comportamento? Conduta. Como eu me comporto. Então, eu me comporto de um jeito no estádio de futebol, me comporto de outro jeito num lugar mais cauteloso. Então, eu decido a forma como eu vou me comportar. E a forma como eu me comporto, ela é baseada em quê? As emoções que a gente sente. Já viram alguém com raiva no trânsito? Não. É o que mais tem. Então, tenta dirigir um carro ouvindo uma música clássica e tenta dirigir um carro ouvindo um rock pesado. Guardadas as exceções, tem gente que dirige um carro ouvindo um rock pesado e dirige super tranquilo. Mas essa é a exceção da regra. Mas veja, a forma como a gente se comporta está baseada na emoção que a gente sente na hora. E essa emoção está baseada no sistema de crença mental nosso, que é pensamento. Então, o grande desafio nosso não é trabalhar comportamento, porque comportamento não é causa, comportamento é efeito. O grande desafio nosso é trabalhar como as pessoas pensam em relação àquilo. Porque a gente acabou relativizando o que é verdade e normalizando o que é o erro. Hoje virou normal o motociclista passar e quase arrancar o retrovisor do meu carro. Mas por que é normal? Porque relativizou a verdade. Quando o Código de Trânsito hoje fala que os motociclistas têm mais passagem quando o trânsito está mais parado, então ele pode passar no corredor. Mas não na via normal, onde o trânsito está rápido. Nós temos um melhor código de trânsito que a gente podia ter. Não é por falta de regra. Os indicadores de acidente do trabalho ou acidente de trânsito demonstram uma tendência assombrosa para nós. Porque os números de acidente não diminuem, nem do trabalho, nem de trânsito, mas nós temos as melhores legislações que você imagina. O nosso Código de Trânsito brasileiro é espetacular. Tem regra para tudo. Define o que é prioridade do que é preferência. O pedestre, às vezes, acha que ele tem prioridade acima de qualquer coisa na faixa de pedestre. Não. Ele tem preferência guardada no momento da aplicação da regra. Prioridade é por força de lei, é a ambulância do SAMU, é o corpo de bombeiros, aí eles têm preferência. Então, veja, comportamento é a forma como a gente se comporta mediante a emoção que eu sinto, que vem a partir de um pensamento que eu tenho, do que é certo e do que é errado. O que o nosso cérebro entende sobre certo e errado? Nada, ele vai entender aquilo que eu estimular ele a entender. A ciência explica que o nosso cérebro não entende o que é certo e o que é errado. Ele não sabe o que é verdade e o que é mentira, a não ser que eu condicione ele a estabelecer isso. Só que ao longo da nossa vida, a gente foi aprendendo desde a infância a confrontar a regra. Vai que dá. Sempre fiz assim. Os 10% lá dos... Nunca deu nada. Olha, veja bem, um radar de 60... Vamos pegar um radar de 60 km por hora. Geralmente as pessoas passam pelo radar de 60 a quanto? 59. 59, 58. 61. Mas tem gente que passa 61, 62, 63. Mas por que essas pessoas passam no radar de 60 acima da velocidade estabelecida no radar? Já confiando. Porque sabe que existe um limite de 10%. Tolerância. Mas esse limite de tolerância é para quem? Não é para o condutor. É para equipamento, né? É para a margem de calibração de erro do equipamento. Ou então do odômetro do seu carro. Só que a gente, de tanto fazer e nunca deu nada, a gente vai testando a regra. Até ser multado e até ser pego numa infração. Então, esse tema desse ano do Maio Amarelo, ele traz uma esperança muito grande da gente conseguir atuar no foco principal, que é nas pessoas. Que é na tomada de decisão, não é no comportamento. O comportamento é final do processo de escolha e decisão. Eu decido se eu saio de casa em cima da hora para pegar o meu carro e dirigir, ou eu decido se eu saio 20 minutos antes para não pegar trânsito. Simples assim. Eu decido se eu reajo mal a uma fechada, ou eu decido se eu perco a cabeça e vou para a briga. Então tudo é decisão, sim ou não? Com certeza. Tudo é escolha. Não tem como a gente falar que não é escolha. E aí, às vezes, a gente vê cenários de trânsito, por exemplo, Minas Gerais, vamos falar de Belo Horizonte, tem o segundo pior trânsito do Brasil. Só perde para São Paulo. Nas estatísticas, o Sudeste é o estado que mais tem acidentes de trânsito no Brasil. As maiores vias rodoviárias, mais sinuosas, mais complexas de dirigir, né? 381, 040, enfim. Então, o desafio nosso comportamental é muito grande do ponto de vista de fazer com que as pessoas, primeiro, pensem sobre o que é certo e o que é errado. Resgatar esses valores que a gente perdeu ao longo do tempo. Porque a gente aprendeu assim, sempre fiz assim, nunca deu nada, é rapidinho, ninguém faz, também não vou fazer. Então a gente acabou relativizando o que é o correto, no sentido da regra de trânsito,
e acabou normalizando o que é o erro, e quando todo mundo faz errado parece que está normal, e não é o normal, né? Então, o adulto, né, a educação de adulto se passa muito por essas vias, fazer com que ele enxergue sentido no que a gente está falando, não baseado na regra, porque se ele for aculturado a seguir regra, quando ninguém estiver olhando ele vai descumprir a regra. Faz sentido? Total. Então, se ele for condicionado a entender o porquê que a regra existe para que faça sentido para ele, aí ele vai fazer a regra mesmo que ninguém esteja vendo, cobrando, e mesmo que ninguém esteja fazendo, ele vai fazer. Sim. Porque é o papel dele fazer. Entra a naturalidade. Né? Interessante demais, né? E trazendo para o contexto da SET, Fábio, como que a gente trabalha isso na cabecinha dos nossos colaboradores? Olha, Léo, já foi mais difícil. Hoje, assim, a gente tem uma cultura bem solidificada na SET relacionada a esses assuntos. Eu volto a frisar sobre as pessoas novas que estão chegando, com culturas diferentes, com aprendizados diferentes, a gente tem que saber absorver isso. Essas pessoas, elas precisam ser acolhidas, né? Eu sempre falo isso, né? Dentro do nosso contexto, e que elas sejam incentivadas, como o Valvimar até trouxe aqui agora, a trabalhar isso dentro da sua vida, dentro do seu cotidiano e sua experiência de vida também, que ela já sabe. A opinião dela é importante também. Então, a gente procura ter um padrão, né, um padrão de conversa, um padrão de informações para essas pessoas relacionadas ao tema, mas respeitando também o que ela traz consigo de bagagem e de aprendizado. Um ponto importante aqui também, né, na hora que a gente começa a ter esse ambiente mais acolhedor e de que as pessoas sejam ouvidas, é que a gente também não infantilize demais as coisas, né? O Valvimar falou aqui da pegada esse ano, né, sobre mobilidade humana, né, falando do humano, né? Esse ambiente acolhedor, ele também precisa de ser um ambiente sério, um ambiente propício que as pessoas estejam, se sintam à vontade para colocar aquilo que elas querem, que elas entendem que é importante, mas que também elas sintam que aqui tem uma forma diferente de lidar com a situação. Não é fácil explicar. O Valvimar, acho que ele vai saber explicar isso um pouquinho mais, porque ele estuda muito as pessoas, né? E ele entende mais sobre esse assunto quando envolve o ser humano. Mas eu acredito que é muito na conversa, que é muito nos aprendizados, né? Quando a gente traz coisas que acontecem em outros locais e não conosco, mas como aprendizado, né? O que a gente pode trazer de experiência e de aprendizado ali, isso funciona também, porque é na prática, né? Não é simplesmente no conceitual. Né? E o conceitual, às vezes, é igual a pirâmide de Frank Beard, né? Tecnicamente, ela coloca para você que, dependendo da quantidade de quase acidentes ou que acidente você tiver, você chega numa fatalidade. Mas ela é teórica. Porque, às vezes, pode acontecer 1 ou 2 e você chegar na fatalidade. Aí você não explica. Isso não explica. Então, esse ponto que é importante. Assim, a teoria ela é importante, mas a gente tem que trazer na prática de que as coisas não são tão, assim, 880 como a gente pensa, né? Tem uma pirâmide muito legal que a gente explica de como criar sentido na cabeça das pessoas. A pirâmide que a gente chama de pirâmide 4P. E a base dessa pirâmide é a pirâmide que a gente chama de permissão. É a base dela. Vamos pegar uma pirâmide e dividir ela em 4 etapas. A base dela é permissão. O que é permissão? Inserir as pessoas para um debate. Então, se eu quero criar na cabeça das pessoas um comportamento mais seguro, baseado em escolhas mais maduras, a partir de um sistema de pensamento mais sábio, eu tenho que ouvi-las primeiro. Então você insere essas pessoas no seu debate. Então, se vocês hoje desejam criar uma SET com esse ambiente cada vez mais de fala, ensinam as pessoas que estão envolvidas no processo. Porque quem não gosta de ser escutado? Isso aí faz diferença. Quem não gosta de ser envolvido num projeto, ser envolvido num debate? Sente parte, né? Fazer parte. Sente parte daquele escopo. Então, a primeira base da pirâmide é permissão, ou seja, inserir com que as pessoas participem daquilo que está sendo debatido. Quando elas começam a ser inseridas, quando elas têm permissão para serem inseridas, automaticamente ela entra para o segundo P, que é o P da percepção. Elas começam a perceber e falar assim, olha, tem alguma coisa diferente acontecendo. Olha que interessante o movimento da empresa. Estão chamando a gente para um debate de um tema que a gente está exposto. Então, eles querem nos ouvir. E automaticamente, quando eles são permitidos entrar, eles percebem o movimento, eles passam para o terceiro P, que é o P da participação.
Aí eles interagem. Sim. Então, faz isso, Fábio. Vamos trazer uma sugestão assim, Fábio. Eu trabalhei em tal lugar que eu aprendi isso. Aqui funciona desse jeito. Se fizer assim, funciona assim. Eu não tenho habilidade de dirigir carro manual. Eu quero um carro automático e vice-versa. Assim é mais seguro para mim. Então, todo mundo começa a participar. Aí sim, o quarto P, ele acontece de forma natural, que é o P do propósito que a gente chama. Que é uma palavrinha que está sendo usada assim demasiadamente em todo lugar que a gente vai, tal do propósito. O que é propósito? Definido na forma prática. Fazer as coisas com sentido. Então, um condutor de um veículo que dirige a serviço da SET em vários lugares diferentes, se ele enxerga sentido no que ele faz, não precisa nem da telemetria no carro. Verdade. Não precisa nem do sistema de câmera para ver se ele vai cochilar ou não, porque ele sabe que ele vai ter que dormir cedo, ele sabe que vai dirigir cedo, ele vai precisar estar bem fisicamente e mentalmente. E essa é outra preocupação. Nós estamos vivendo um momento geracional nesse tempo nosso que muita gente tomando remédio que pode estar gerando efeito colateral para a condução de veículo e vice-versa, né? Então, o caminho para se construir uma equipe cada vez mais madura e sólida, permitir com que eles sejam inseridos, para que eles percebam um movimento diferente, para que eles participem desse movimento e para que criem neles um propósito. Estou junto com vocês, estou dentro desse debate, quero participar e eu posso ajudar vocês a fazer isso. E a gente cria, né, Valvimar, um ambiente de segurança psicológica, né? Sim, uma organização sem medo. Organização sem medo. Eu acho que esse é o principal ponto. Porque se a pessoa tem um tipo de receio de trazer uma informação pensando que ela está trazendo um problema, aí trava. O ciclo não fecha, a gente começa, ele não fecha e volta, ele vai e volta. Então eu acredito muito nisso, assim, trazendo até um pouco do que você falou agora, todo esse ciclo que você passou para a gente aqui na prática, começa na hora que a gente já traz, Léo, até respondendo a sua pergunta, um ambiente de segurança psicológica que as pessoas tenham a liberdade de trazer o sentimento dela, a segurança dela, ou se ela está capaz ou não para dirigir o veículo naquele dia. Ela pode ser o expert, mas naquele dia ela não dormiu bem, ou ela está numa situação de problema particular que não está fazendo com que ela tenha atenção no trânsito e ela tenha a liberdade de ligar para a sua liderança ou para a saúde e segurança. Hoje eu não estou bem. Ou falar com alguém da equipe, né? Que às vezes, né, na maioria das vezes, eles sempre tem uma liderança em campo para acompanhar. Então eu acho que vem muito nesse ponto de criar um ambiente mesmo de segurança psicológica na prática, né? Não é simplesmente preencher um formulário reportando o que ele está querendo, é que ele tenha a liberdade de pegar o telefone e de ligar para uma pessoa e falar assim, hoje eu não estou bem, ou eu estou me sentindo inseguro, para uma tomada de decisão, né? Estou numa situação aqui, olha que bacana, quando ela identifica a situação, não se expõe e ela procura ajuda para resolver. E a certeza desse ambiente de segurança psicológica é que ele não vai sentir medo de retaliação, constrangimento e demissão. Perfeito. Sendo que aquele problema pode evitar um problema maior. O que a gente não consegue explicar na pirâmide de Beard é quando acontece um acidente com afastamento, vida mudada ou fatal, sem que na base dela eu tenha pelo menos quase acidentes. E aí aquela busca insana daquela fala de zero acidente a todo custo, ela pode estar escondendo um grande problema que pode me fazer chegar no topo da pirâmide rapidinho. Perfeito. Tanto no trânsito quanto no trabalho, enfim. Aí no tudo. Né? Então, a sociedade não avança no acerto. A sociedade só evoluiu do tanto que evoluiu por causa dos erros. Não estou dizendo que o erro tem que ser aceito e relativizado. Estou dizendo que até os pequenos aprendizados, pequenos desvios geram lições para que eu não chegue no topo da pirâmide. Mas se eu não trato isso e se eu não crio um ambiente de relato, mais cedo ou mais tarde eu posso ser pego no topo da pirâmide. Aí ninguém vai conseguir explicar o porquê daquele acidente. Perfeito. E aí não pode ser acaso. Não pode. Então, esse é o grande desafio nosso, inserir as pessoas para que elas se sintam parte. Não pode ser inerente, né? Não pode não. Nós estamos falando aqui um foco no motorista, mas tem um time dentro do carro ali também, né? Perfeito, boa. Aí é interessante a gente avaliar também o papel de cada um ali também, que pode contribuir com tudo, né? Isso é importante, né? Quantas vezes a gente, voltando de campo, né? Um campo cansativo, aí trazendo para nossa realidade, né? Caminhou lá 2, 3, 4 quilômetros, 4 pessoas na equipe, o motorista vai pegar para voltar 4 horas da tarde para chegar, vamos lá, 1h30. Tô colocando pouco, né? 1h30 de condução, todo mundo dorme, né? E às vezes o condutor é a pessoa que mais trabalhou no campo, ele é um auxiliar de campo que, né? Ele teve que ter um esforço físico maior durante aquele campo. Então quem está ali junto também é responsável pela condução dele. Isso é tão sério que até aquele cara que não foi para campo, não ficou o dia inteiro andando, vamos falar do motorista.
Um trabalho ocioso demais gera tanta fadiga quanto um trabalho muito intenso. Wolfmar, mas é muito tênue essa linha de distância. É tênue mesmo. Gente, não é matemática exata. Não é. Né? O padrão de conduta que uma pessoa tem de manhã pode mudar à tarde depois que ela recebeu uma ligação. Wolfmar, como gerenciar isso? Esse é o desafio do desenvolvimento humano. De você entender as particularidades de cada um, a personalidade de cada um, mas principalmente que eles mesmos se conheçam a ponto de falar assim, Fábio, hoje não tá legal. Não tá legal. Porque você vai estar em todas as frentes ao mesmo tempo? Não. Você vai estar em todas as frentes ao mesmo tempo? Também não. Então, a cultura da autorresponsabilidade, ela cresce quando cada um identifica e assume o papel que é dele. Se você para na blitz de trânsito hoje e você está dirigindo um carro e os demais passageiros estão sem cinto, quem leva a multa? Você, condutor. Poxa vida, mas e os demais? Qual é a responsabilidade que eles têm de garantir a segurança deles? E aí fica a cargo do condutor? Fica, porque o policial tem que vincular isso para alguém, não tem? Mas e o papel de cada um em assegurar que também está fazendo a sua parte? Né? Então, esse princípio que o Léo trouxe da autorresponsabilidade para mim, que é uma chave extremamente importante para desenvolver na cabeça das pessoas. Né? A gente costuma dizer, e a gente tem ouvido muito falar, que a gente está vivendo crise de gerações. Não sei se vocês ouvem muito falar isso, mas para mim a gente não está vivendo crise de gerações. Nós estamos vivendo crise de princípios e valores. Sim. Conflito de princípios e valores. Porque da geração X à geração Z, a gente está vendo assim, algumas quebras de valores que não podia aceitar mais. Né? Hoje o principal gargalo no trânsito não é cinto de segurança mais. É o celular. Né? Virou parte do corpo. Virou. Aquela ansiedade de... Na hora que bipou a mensagem do WhatsApp, já está pegando para ver. Quando se não, está colocando no meio das pernas para dirigir. Então isso é um perigo iminente. Ou então está dirigindo e filmando um acidente que aconteceu. Mas quem é o responsável por tomar a decisão de fazer isso ou não? O condutor. Né? Quando ele entende o porquê que ele faz aquilo baseado na segurança dele. Sabe? É tão cômico dizer isso, mas é tão real de construir na mentalidade das pessoas um pensamento assim, eu tenho que fazer porque é um certo. Não é porque alguém vai me pedir. Porque é obrigatório, né? Não é porque é a regra. Né? Eu estou usando isso aqui porque senão a câmera me filma. Não, isso não faz sentido. Né? Num processo de aculturamento não faz sentido. Mas precisa da regra? Precisa, para poder facilitar ou forçar o aculturamento. Senão não vai. Para o aprendizado. Para o aprendizado. Né? E aí ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Ou pela dor. Né? Aí é o processo decisório. Aprender pelo amor e aprender pela repetição. Fazendo várias vezes a mesma coisa até ficar bom. E acreditando. Né? Aprender pela dor, às vezes, é a experiência do acidente, que não é boa, ou a experiência de ser pego numa blitz, que não é boa, ou a experiência de ser colocado num processo de gestão de consequência por quebrar uma regra que conhece. Poxa vida, né? Porque é o que você falou mais cedo. Nós não podemos falar que não temos informação. Sim. Né? Nós nunca vivemos um momento onde tem informação para tudo, Fábio. Para tudo. Só que o excesso de informação pode também gerar o quê? Confusão. Olha o outro lado da moeda. Então eu tenho acesso à informação de todo jeito hoje. Qualquer coisa que eu precisar, eu tenho acesso hoje de informação. Tudo às vezes na tela do celular. E o celular ainda faz ligação se precisar. Né? Mas tudo está na tela do celular. Só que o excesso também gera confusão. Porque aí a gente se torna conhecedor raso, não aprofunda naquilo. Poxa, quem que a gente conhece que já leu o Código de Trânsito todo? Eu não conheço ninguém. Eu também não. A gente não leu o manual da Airfry. Não leu o manual, isso que eu ia falar. A gente testa se o ferro está funcionando quando compra, põe na tomada e está funcionando. Sabe? Porque isso é um sistema de pensamento desde de infância. Né? Então quebrar isso hoje é falar assim, não, eu vou ler o manual do meu carro. Vou ver como é que funciona aquele sistema de ABS. Porque muitos falam comigo assim, eu acelero mesmo porque tem o ABS. Ué, mas o ABS não foi feito para testar assim. O ABS foi feito com um cenário de emergência. Eu vou comprar um carro 2.0 que aí eu vou acelerar. Não, querido, o carro 2.0 foi feito para retomada de velocidade e não para acelerar de forma contínua, como um E é maluco, engraçado, né? Tudo que é processo decisório, né? A gente tem situações das pessoas ir lá e desligarem o ABS do passageiro, né? Desculpa. Viajar na frente do carro com os dois pés em cima do painel, porque é mais confortável, mas se houver uma colisão,
a 60 km por hora, que é uma velocidade baixa, o ABS já abre e empurra a pessoa para trás. Então, assim, são coisas que a gente aprende também. E é bacana na hora que a gente começa a fazer treinamento sobre isso, né? A gente faz aqui o off-road, né? E a gente vê a qualificação e a quantidade de informação que tem num carro que a gente não sabe. Não conhece. A gente, quando é formado para motorista, a gente não sabe. É igual uma pessoa que dirige um 4x4 ou dirige um carro leve, que a gente chama, a habilitação é B. Mas são carros totalmente diferentes um do outro. Com comportamentos diferentes, dependendo do local ou da velocidade. Né? A diferença da estabilidade de uma caminhonete numa curva é uma, de um carro leve é outra. Então, isso a gente aprende na experiência. Né? Tem a teoria? Tem. Isso é explicado, mas a gente não busca. Né? Então, quando eu falo que absorver as pessoas novas que chegam, para ver se elas têm esse entendimento, como elas podem contribuir, e a gente também passar para eles o que a gente tem de experiência e de vivência. Né? Nós, como condutores, a gente também tem que... Quem aqui nunca brigou com a esposa porque ela está falando que você está sendo um pouco mais bruto no trânsito, ou que você poderia ter esperado um pouquinho para fazer uma ultrapassagem? Isso acontece, né? Olha, até a pé, né? Até Poxa, a pé. espera o sinal fechar. Isso, espera o sinal fechar. Mas não tá vindo carro nenhum. Exatamente, não tá vindo carro, dá para passar, né? E às vezes a pessoa ela tá com acessibilidade, uma percepção de risco bem mais apurada e melhor, que ela já tá antecipando uma situação de risco e querendo te proteger. E às vezes a gente não escuta isso, né? Isso é do ser humano, às vezes a gente não aceita. Então, na hora de fazer uma manobra de ré, né? Ô, fulano, vou descer. Não, tá tranquilo, aqui eu faço. Aí que acontece, igual o Romar falou um pouquinho mais cedo aqui, é nos pequenos que a gente aprende para não chegar nos grandes. Então, quando a gente tem a liberdade para reportar uma situação de uma ré que foi dada e bateu e ele teve um amassado, gerou uma situação que a gente vai lá e faz uma análise e gera aprendizado, se a gente tem liberdade para disseminar isso e para trazer a informação como aprendizado, a chance da gente chegar num acidente fatal ou potencial maior é bem menor. Bem menor. Então, é nisso que eu acredito, assim, de que a gente precisa de trabalhar com as pessoas, de que o pequeno precisa de ser reportado, precisa de ser tratado, gera aprendizado e tem que ter ambiência para isso, para que as pessoas reportem isso como aprendizado e como contribuição, e não como um problema ou que ela vai ser penalizada por isso ou ela é responsável por isso sozinha. Né? Você tocou num ponto interessante que eu gostaria que você explicasse um pouco melhor, Fábio, sobre o off-road. Sim. Que para públicos talvez que não estejam, né, no nosso dia a dia, no nosso contexto, não entendam quando deve usar o off-road, quando deve usar o veículo comum, os cenários você falou de chuva, o cenário de poeira. Sim. Como que a gente é treinado para isso também, né? Sim. Tem os treinamentos específicos, né? Conta um pouquinho para a gente. Porque trazendo para a realidade da SET, né, que a gente está... A condição de veículo da SET, a gente utiliza muito estradas que não são pavimentadas. A gente chama de estradas vicinais, né? Que não tem uma manutenção frequente, né? Que a condição dela muda dependendo da sazonalidade, né? Se é chuva, se é sol. E o comportamento do veículo, ele é diferente. É necessário ter um veículo mais robusto para acessar essas áreas, para que ele tenha condições de acessar, e ele tem um comportamento diferente do carro leve. Né? Então, traz sim, aí o carro tem embarcada, né, essa tecnologia do off-road, que é uma marcha um pouco diferente, que torna o veículo um pouco mais firme ao solo, né, uma marcha mais robusta, para fazer com que o profissional consiga acessar aquelas áreas. Por que do treinamento? Porque, como eu falei, o comportamento do veículo muda e tem que saber o momento de utilizar. Né? Por exemplo, se você está numa estrada que é pavimentada, você não tem a necessidade de usar o off-road. Mas se você já entra numa cascalhada, que você está vendo que está perdendo um pouquinho a estabilidade, o off-road vai te ajudar para você manter o veículo firme e naquela velocidade daquela via, né, você conseguir ter o veículo, né, em condição para acessar aquele local. Então, é um treinamento diferente, né, para que as pessoas entendam como utilizar essa tecnologia que tem no veículo e qual o momento de utilizar ou não. Né? Um outro ponto importante também é quando esse treinamento ele ensina quando você está numa situação difícil. Por exemplo, um atolamento, ou se você está numa condição que eles chamam de X, quando o veículo perde a estabilidade de um lado ou do outro, né? E aí ele te explica como que você sai dessa situação usando essa tecnologia. Né? Porque, por exemplo, só dar um exemplo, se você atola o carro e você acelera ele para sair, você não vai sair. Você vai acabar com a embreagem dele ali e ele não vai sair. Então tem a técnica, usando essa, né, com formas de aceleração e de uso da embreagem, né, no caso do veículo que seja manual, para você sair daquele local. Então o off-road é para isso e ele é imprescindível, né, para as pessoas que acessem, né, e a gente está trazendo também para o trabalho, mas tem muita gente que gosta de fazer as trilhas aí final de semana, gosta de, né, pegar o seu
o seu carro que é off-road mesmo, 4x4, para ir nessas trilhas, é importante ter esse aprendizado e esse conhecimento, porque isso faz a diferença no momento de tomada de decisão, para você não ficar preso em algum local ou você entrar numa situação que seja mais complexa com esse veículo. E um ponto que ensina muito no treinamento, e a gente pode trazer aqui, é que a situação que você está em dúvida, desce do carro e analisa. Porque às vezes é normal do ser humano pensar que está num carro mais potente, que ele chega em qualquer lugar. Ele vai subir um coqueiro, ele não vai subir um coqueiro, né? Então as pessoas também têm essa parte de percepção dela descer do carro para avaliar os cenários. Sabe aquela de quando você está vendo uma poça de lama muito grande, você pega um galinho, vai lá e olha para ver a profundidade? É isso. Coisas simples que fazem a diferença. E às vezes a gente pensa também que tendo, né, a condição de um veículo mais robusto, que ele vai acessar qualquer lugar, que ele vai entrar em qualquer lugar e você se coloca em uma situação de risco. Então é um treinamento muito importante, muito válido, traz um aprendizado muito bom e ele ajuda muito nessas situações que a gente vive aí. Muito bom. Treinamento é o segredo de capacitação, né? Não tem outra ferramenta para aprender bem e aprender certo, não. Sim. É treinamento. Sim. Né? Agora, mais do que aprender é praticar. Sim. Uma vez só? Não, todo dia. Sim. Repetição. Quanto mais a gente repete um comportamento adequado, um sistema de ensino adequado, mais maduro a gente fica, né? E aí a gente vai amadurecendo e vai esquecendo dos padrões antigos que já viraram certo. Por exemplo, hoje a gente entra no carro e já bota o cinto de forma automática, nem percebe. Quando você assusta, já está de cinto dentro da garagem do prédio que você mora. Né? Mas antes, usar cinto era um desafio. Hoje o desafio é educar as pessoas quanto ao uso do celular. Né? Valvimar tem dica para isso? Cara, tem um monte. Assim. A primeira que eu gosto, deixa o celular numa distância maior do que sua mão esticada. Porque se tiver que esticar a mão para pegar o celular, você não vai pegar. Não vai conseguir. Então, de preferência, dentro do porta-luva. Ah, mas eu preciso do Maps, né? Do GPS lá. Então, coloca a rota, mas não mexe nele mais. Silencia a notificação dos aplicativos que você tem. Para que não toque, ou se tocar na hora que estiver dirigindo, não vai aparecer a notificação para você. Porque nós temos uma tendência, na hora que toca a notificação, a ansiedade de ver quem mandou mensagem é muito grande. Aí acaba tomando a decisão de olhar enquanto está dirigindo, pilotando a moto, atravessando a rua. Nós estamos falando muito de condutor, mas o pedestre também é extremamente necessário passar por um sistema de orientação com muita ênfase, né? O pedestre não tem preferência em todos os momentos. Precisa entender isso, né? Nós vivemos num cenário de interação social que a gente tem que contar com tudo. Por exemplo, eu costumo brincar e dizer o seguinte: está passando numa via vicinal, numa estrada de terra, que vocês costumam passar muito. Viu uma bola atravessando a rua, para, porque está vindo uma criança atrás da bola. Isso é certo. Viu uma bola, freia, porque a criança está vindo logo atrás. E a criança não tem essa percepção apurada do risco. Né? Então, animal na pista, cautela e prudência. Porque eu já vi acidentes de boi chifrar a porta de carro, né? Da coice em porta de carro. Sim, porque é o instinto dele, né? Então, eu vou buzinar para sair da frente. Cuidado também, né? Para não assustar o animal. Então, todo cuidado, carroça, enfim, tudo aquilo que interage com a gente no trânsito, a gente tem que redobrar a atenção mesmo, sabe? Uma hora de pico, mudança de cenário, chuva para sol, poeira com barro, né? Enfim, é aprendizado diário, né? Condução de veículo é uma ciência importante. Importante e tem que ser planejado, né, Valmir? Tem que ser planejado. Você falou de dois equipamentos também, que você falou que é telemetria, né, e o sistema de fadiga. Isso. Explica um pouquinho o que é cada um, por favor. A telemetria ela é para fazer o controle de velocidade dependendo da via que o condutor vai utilizar naquele momento. Né? Então ela mapeia, né, quais são as velocidades permitidas para aqueles locais. E as vias que não tem, né, que são essas vias sinais, a empresa tem a forma de fazer a análise de risco e colocar a velocidade permitida. Então ela manda sinais para dentro do veículo, né, para o condutor, quando o condutor está ultrapassando aquele tipo de velocidade. E ela tem um tempo, né, por exemplo, numa ultrapassagem, pode acontecer do condutor ter que exceder um pouquinho a velocidade para ele concluir a ultrapassagem. Então ela tem 11 segundos para registrar como um evento de que a pessoa não está atendendo a velocidade daquela via. Né? Essa é a telemetria. Então ela vai embarcada no veículo e você consegue modular de acordo com as vias que você vai utilizar. O sensor de fadiga, ele detecta se a pessoa está tendo algum tipo de distração ou se ela está fechando os olhos. Eu acho que o termo mais prático de usar é esse.
né? Ou seja, se ela está fadigada durante aquele momento. E aí ela também manda uma informação para dentro do veículo, né? Na hora que o veículo, a câmera detecta isso, ela manda uma informação notificando o condutor e as pessoas que estão ali dentro que a pessoa está tendo algum tipo de sinal de fadiga. E ali a gente já tem algumas instruções parametrizadas. Se as pessoas dão uma parada de 15 minutos, né? Tomar um café, parar em algum lugar, conversar e avaliar se ela realmente está bem naquele dia para conduzir. Então, são 2 sistemas que têm embarcado nos veículos da SET hoje, que fazem essa gestão para ajudar o condutor. Não é para punir, é para ajudar o condutor, para ele não se expor a uma condição de risco. Uma é a velocidade e a outra é a questão da fadiga, que isso também não veio por acaso. Né, foram a quantidade de eventos que aconteceram relacionados à velocidade, né, depois que aconteceu, na hora que vai analisar, que viu. Então, a ideia é antecipar isso para que as pessoas sejam treinadas e capacitadas. Né? Eu costumo dizer que a partir do momento que você vai usando, você nem escuta barulho dentro do carro mais. Esses aparelhos foram feitos para monitorar a conformidade na condução. Exatamente. Né? O que muitos acham que está aqui para me punir. Para me punir, né? Mas é o sistema de pensamento invertido, sim, né? Sim. Então, a regra ela existe para assegurar um relacionamento social e adequado. Sim, né? E é tão legal isso, é natural, que já vi pessoas que reportam assim, esse equipamento ele não está falando nada mais, será que ele está funcionando? Não, você que está tendo o comportamento adequado e esperado. Então, você conseguiu entender, por isso quando eu falei no início de usar a nosso favor, você conseguiu entender o porquê que ele está aqui e que ele contribui. Então, tá vendo? Você já está sentindo falta dele, então ele te ajuda sim. Então, eu acho que nesse ponto que pega, quando você pergunta, né, do nosso papel de trazer para as pessoas, aí voltando para o tema de Maio Amarelo, da importância que a gente tem que ter na prevenção, é esse. De que dá para fazer a partir do momento que a gente entende que faz sentido. E que está nos ajudando. Então, olha para você ver que legal, né? O processo inverso, da pessoa entender que o equipamento está com algum defeito, que ele não está pitando. Não, ele está funcionando normalmente. Você que está tendo o comportamento e está conseguindo utilizar a seu favor. Né? Bacana demais. Então, assim, é uma coisa de hábito mesmo, gente. Então, a campanha sempre vai acontecer, as orientações sempre vão ser passadas, sim, mas é uma coisa de dia a dia mesmo. E o desafio, assim, Wolfmar, como acolher os novatos, assim, como que as lideranças atuais podem acolher os novatos para eles se sentirem parte e conseguirem aprender junto com o restante do grupo. Eita, nós entramos num assunto bom. Bom, né? Esse é bom. Esses novatos, a gente precisa de orientá-los e escutá-los. São 2 movimentos importantes. Primeiro, orientar dentro de um comportamento esperado. O que é comportamento esperado? Baseado nos valores da empresa, a gente estabelece comportamentos mínimos esperados dentro daquele convívio social que a gente precisa dentro da organização. E para que esses novatos não fiquem e não se sintam perdidos, eles precisam ser muito bem orientados. Estabelecer o combinado, para que depois não seja falado que não cumpriu o combinado, porque não sabia. As pessoas só não fazem as coisas que têm que fazer, Léo, por 3 motivos. Veja bem, os novatos, os mais experientes, só não vão seguir uma regra se eles não souberem, se eles não puderem ou se eles não quiserem. Então veja, se eles não sabem, o que nós temos que fazer? Treinar, orientar, escrever padrão, escrever regra, botar no quadro, botar na lousa, enfim. Na lousa eu fui longe agora, né? Na cartilha, tem que escrever. Está no material de campo. Está no material de campo para quê? Para que eles não falem que eles não sabem. Agora, acontece de não cumprir a regra porque às vezes eles não podem cumprir a regra. Mas como assim? Falta recurso. Recurso humano ou recurso físico. Às vezes eles precisam dirigir no estado de terra, mas o carro não é 4x4. E aí, vou ou não vou? Eu sei fazer, mas eu não posso porque meu carro não é adequado para aquilo. Agora acontece de não fazer porque realmente não quer. Aí o não querer nós temos que entender por que não quer. Para que a gente construa nele um pensamento de fazer sentido. Né? E cada vez mais que o tempo passa, o líder ele tem um desafio muito grande de influenciar positivamente pelo exemplo. Esse é o principal papel do líder. O líder não convence pelo que ele fala. O líder convence pelo que ele faz. Então, quando a maioria das pessoas vê um líder se comportando de uma maneira que está coerente com a fala, acabou, você não vai ter trabalho nenhum de convencer. Porque elas vão olhar e falar assim, ele fala, ele faz o que ele fala. E o inverso é muito ruim, quando ele faz algo diferente do que ele fala, que aí a turma vai pensar assim, tá, se ele pode, também posso.
Mas isso é natural, tá? Isso é do sistema cognitivo das pessoas. Elas possuem uma tendência muito mais forte de seguir um exemplo não tão bom do que seguir um caminho tão bom. É melhor seguir o atalho do que seguir o caminho original. Isso, porque o nosso cérebro ele quer menos esforço. Então, o caminho mais curto ele quer fazer. Então, o principal papel para os novatos é liderança pelo exemplo. Essa fala é velha, né? A gente fala isso direto, mas não tem outra receita. Eu tenho 2 filhos, uma de 6 e um de 9 anos. Quem ensinou para eles que eles têm que entrar no carro e botar o cinto? Não foi eu que ensinei. Mas de tanto eles verem que eu chego, boto o cinto, eu só falo assim, Beatriz, Heitor, eles já colocam. Mas já aconteceu o caso de eu sair da garagem do meu prédio e esquecer de botar o cinto. Então andar uns 800 metros, olhar pelo retrovisor e a bonitona tá no meio do banco balançando para frente e para trás. Falei, Beatriz, cadê o cinto? Aí o que ela falou comigo? Você não colocou, pai. Eu achei que não precisava. Mas quem falou com ela com 6 anos de idade que ela aprende pelo que vê? Não foi eu. Eu costumo brincar e dizer que isso é configuração original de fábrica, igual como o computador. Já vem imputado que eu vou aprender com outro pelo exemplo. O seu filho é assim. Sim, se você atravessar na faixa, ele vai atravessar na faixa. Sim. Se você atravessar no sinal vermelho, ele vai falar, pai, o que está acontecendo? Até que ele vai normalizar isso e vai aprender a ser assim com você. Né? Então, o exemplo nunca fez tanto sentido e nunca foi uma ferramenta tão efetiva. Sabe por quê? 86% da nossa comunicação é não verbal. A gente comunica de forma verbal 14% das vezes só. Então, gestos, posturas e expressões. O comportamento entra na postura. A forma como eu me comporto, todo mundo olha e fala assim, eu quero ser igual, ou se meu Deus, não quero nem passar perto. É simples assim. Exemplo acima de qualquer coisa, ensino, aculturamento, orientação, escuta ativa, olho no olho, proximidade, que é o que talvez falta muito hoje no dia a dia com esse avanço tecnológico, né? A gente manda e-mail para o colega que está na mesa do lado, manda um zap que resolve, aí escuta no 2.0, não entendeu nenhum nem outro, e está tomando decisões, depois vai ver, meu Deus, não escutei direito o que estava falando. Então, é o desacelerar. É o desacelerar, né? E aí a gente acaba imputando no trânsito um aceleramento que está interno. Sim. A geração ansiosa. Sim. Né? Sim. É isso. E em nome da SET, Fábio, qual a mensagem que você poderia passar de conscientização para o nosso público? Bom, eu gostaria de reforçar, né, o quão importante, aí trazendo para o tema do Maio Amarelo, né, com que as pessoas tenham comportamentos não só no trabalho, mas no dia a dia, como o Valvimar até trouxe aqui, exemplo para as pessoas que fazem parte do seu convívio. Eu acredito muito na lei que a gente chama do aprendizado ganha-ganha. Então, a partir do momento que a gente tem pessoas na nossa equipe que entendem o propósito, o que a gente está buscando e que faz valer aquilo por ele e pelo outro, não tem erro. Não tem erro, né? Então, o que eu queria pedir aqui não só para a equipe da SET, mas para as pessoas que vão nos ver aqui, né, é que realmente a gente tenha, né, comportamentos diferentes, né? E usar um pouquinho do lema que está trazendo do Maio Amarelo agora, da gente desacelerar um pouco, da gente entender, né, que aquilo que você vivenciou aqui durante a sua jornada de trabalho, seja ela tensa ou não, mas se for um dia difícil, que você desligou seu computador e vai pegar o carro para dirigir, não desconta isso no trânsito, não, né? Tenha talvez um momento de cafezinho, momento de mesa, né, Valmar, que a gente chama, dá uma respirada, conversa com alguém, liga para a esposa, liga para o marido, liga para a pessoa que você mais gosta, bate um papo com ela antes de sair no trânsito. Porque, né, já tem pessoas demais assim, então você vai ser mais um. Né? E eu acredito muito que a partir do momento que a gente começa a reduzir isso como formiguinhas mesmo e fazendo um trabalho conjunto, cada um fazendo sua parte, a gente vai ter um trânsito melhor e mais seguro. Né? Dados importantes, né? Por exemplo, a cada 1 hora morre 6 pessoas no trânsito. É muito. É muita gente, né? É muita gente. E é muito triste quando a gente se depara com esse tipo de situação, né? Assim, as pessoas morrendo várias vezes por situações que a gente pode chamar de banais, né? Uma fechada, né? Uma situação de ou excesso de velocidade, ou a pessoa bebeu e foi dirigir, né? Ou a pessoa não está usando o recurso de segurança do veículo da maneira apropriada porque ela quis, não por desconhecimento, que pode ter por desconhecimento também, mas hoje tem informação e a gente está fazendo isso aqui também. Então, é sensibilizar as pessoas mesmo de que se ela tiver a tomada de decisão que a gente sabe que é certa, a gente vai fazer a diferença, né? E trazendo para o nosso contexto de que a gente não tenha nenhum tipo de acidente, um arranhão, nada relacionado ao trânsito. Né? O dano material, ele é
ruim? É ruim. Mas quando a gente tem um acidente material e a gente aprende com ele para chegar no pessoal, a gente tem que comemorar. Agradecer o aprendizado. Né? Porque o carro, assim, vai ter custo, a gente vai precisar de arrumar. É ruim, a gente também quer evitar isso. Mas quer dizer que os recursos de segurança que a gente tem, principalmente da pessoa, funcionou. Ou ela estava na velocidade adequada, ou o recurso de segurança daquele veículo funcionou, o que pode ter falhado, pode ter sido na hora de uma manobra, pode ter sido na hora de fazer uma conversão, mas ela estava na velocidade correta e ela estava no local correto, fazendo a atividade dela da maneira correta. Então o acidente foi menor. Então eu acredito muito nisso e que eu queria colocar aqui é para as pessoas terem esse pensamento, para desacelerar um pouquinho, pensar aí nessa questão do trânsito de uma maneira bem forte e passar isso para as pessoas que estão ao seu redor também, né, para a gente ter aí um trânsito mais seguro e reduzir esses números que são alarmantes, né? Respirar e ter paciência, né? Tem outro jeito. Oi, gente. Muito bom. Acho que nós cumprimos nossa meta. Queria agradecer muito a participação de vocês. Acho que foi um bate-papo bem esclarecedor, né? Acho que nós batemos o ponto a ponto, assim, principalmente no aspecto humano, assim, eu acho que é o principal, né, Fábio? Mudar um pouquinho do dia a dia ali e falar sobre o aspecto humano, como que o ser humano está se sentindo. Eu acho que é uma pauta que a gente tem que voltar mais, né? Sim. Porque a gente fala muito de processos, muito de equipamentos e pouco do ser humano. Então, assim, essa avaliação é importante para a gente. Eu acho que eu tenho certeza, né, a vinda do Valvimar aqui contribuiu muito para isso, que ele é estudioso, né, Valvimar? Ele estuda demais o ser humano, e ele não para de estudar o ser humano, ele não cansa, né? Então, eu acho que tudo que ele trouxe para a gente aqui ajudou muito para a gente entender um pouquinho do aspecto humano e de que a gente tem que considerar o ser humano nos processos. Não adianta, né? Se a gente não trabalhar cada vez mais com informação e de levar isso para as pessoas com vontade mesmo, demonstrando para ela de que ela faz parte, de que a gente quer contar com ela, não vai fazer diferença. Então, eu acho que tudo que ele trouxe para a gente aqui, né? Mas se você quiser complementar com alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu acho que realmente ele sempre tem dicas, né? Sim. E eu acho que isso é muito valioso para a gente aqui, já agradecendo a ele por estar conosco aqui. Imagina. Eu costumo dizer que pessoas vêm antes das regras. Sim. Né? Sim. Então, a dica de hoje é o seguinte: precisamos restabelecer o padrão do que é certo. Né? Precisamos voltar às origens dos valores morais, principalmente no trânsito. Né? Do respeito do veículo maior respeitando o menor e, consequentemente, as tomadas de decisões melhores. Segunda dica é diminuir apetite de risco, né? Que é um tema que a gente aborda tanto sobre tomada de decisão. O que a gente fazia que não era tão correto, a partir de hoje nós não vamos fazer mais. Ponto. Né? Se antes eu passava no radar de 60 a 65, hoje eu sei que o limite de tolerância não é para mim, é para o aparelho. Né? Então, se eu tenho que chegar mais cedo no local de trabalho, não sai em cima da hora, vai perder o ônibus. Então, ou seja, é mudar a forma de pensar para que o comportamento seja reflexo de um padrão de pensamento diferente. Sim. Né? É a máxima da mudança de mentalidade, que é um outro tema que a gente ouve falar tanto. Né? Mindset, enfim. Mas é a forma de pensar que vai ser, consequentemente, imputada na forma de se comportar. Né? Os números são assustadores, quase 50 mil mortos por ano no trânsito. É um número assustador. E cada dia que passa a gente vê acidentes tão banais que poderiam ter simplesmente sido evitados se a gente respirasse um pouquinho. Né? Deixasse para lá. Piscou farol atrás de mim. Cara, arreda para o lado direito, deixa ele embora, dá tchau ainda. Vai com Deus. Vai com Deus. Né? Eu tenho essa máxima comigo, né? Porque a pessoa que está atrás de mim buzinando ou piscando farol, ela não sabe quem é o Valvimar. Não que eu seja bravo e ignorante, mas ela não sabe quem está ali. Então, sim, o problema dela não é comigo. Sim. Não? Desloca, vai com Deus, meu filho. Deus te abençoe. E está tudo bem. Né? Trabalhar esse ego, né? de querer estar na vantagem não é legal. No trânsito, não agrega em nada. Né? Então, agradecer a vocês pela oportunidade, bom revê-los. Né? Espero que a gente mantenha aí esses contatos, porque quanto mais semente plantada, mais a gente vai com certeza conseguir fazer ela germinar na terra fértil. O né? propósito é o único. E a casa é sua, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Tá joia, gente. Muito obrigado. Valeu, Léo. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Até o próximo episódio.